Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos ouvem nessa noite ou dia, qual for a hora que for assistir dessa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar no coração de cada um, de acordo às suas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos, neste momento, orar para todos vocês e querendo deixar um alerta assim, para todos vocês, caso vocês necessitarem de oração, pode estar aí escrevendo aí, pedindo oração, tá? Porque nós estamos aqui para ajudar a cada um, né? Glória Amém? a Deus. Então, nós vamos agora, neste momento, orar a abertura do nosso vídeo. E pedimos a vocês que compartilhem esse vídeo, né? Para alguém. Compartilha bastante, irmãos. Amém? E inscreva aí no canal, tá bom? Pastor Luiz, a missionária Ivanete, tá? Deus vai estar dando vitória. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te suplicamos e te apresentando agora neste momento a todos nossos ouvintes da palavra de Deus que estará assistindo esse vídeo e que o Senhor possa neste momento, Pai, entrar no coração de cada um deles e que possa trazer a resposta daquilo que eles estão precisando, daquilo que eles estão querendo. Porque a solução, quem pode resolver os problemas mesmo, resolver tudo o que estiver necessitado, é o próprio Senhor Deus. É Ele quem ajude a cada um. Nós simplesmente abrimos o caminho, né, para nossas orações chegar aos céus e bater na porta do céu, e o Senhor responderá tudo aquilo que nós estaremos orando e suplicando por cada um de vocês. E que vocês põem no coração aquilo que vocês mais desejam que Deus resolva para você. Amém? Então está esta minha oração, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Assim, em concordância com a oração do teu servo, Pai, eu venho colocar tudo e todos nas tuas mãos, tudo na dispensação do Senhor, que cada um, meu Pai, venha apresentar a tua súplica, as tuas necessidades nos pés do Senhor, porque eu sei que o Senhor é o único Deus que tem resposta para cada oração, para cada situação, para cada coisa que lhe for apresentado. O Senhor é o único que pode responder cada pedido. O Senhor sabe o que cada um de nós temos pedido ao Senhor. Mas o Senhor, papai, pede que nós pedimos ao Senhor em oração, porque nós cremos, Pai, que de acordo, papai, a oração de cada um, o Senhor vai responder. E nós temos a certeza de que foi o Senhor que fez por nós, foi o Senhor que nos respondeu. Assim, meu Pai, eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Cada um que ouvir esta palavra, que venha ser, papai, administrada no coração de cada um, que ela venha entrar como semente em terra fértil, que venha crescer e que venha dar frutos. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco tudo nas tuas mãos. Eu confio e deixo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus amados. Irmãos, hoje nós estaremos aqui lendo aqui em Atos, capítulo 10, dando início do primeiro, e falando sobre o centurião Cornélio.
um homem piedoso, um homem que vivia sempre em oração e dando as suas esmolas e ajudando ao seu próximo e fazendo o que Deus mais gosta, é o amor, né? O amor sobre aquela pessoa para ajudar. A melhor arma que nós teremos neste mundo é o amor. É o que Deus nos semeou em nossos corações. É o amor de Deus para a salvação a todos aqueles que creiam que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar. Amém? Esta é a palavra que nós vamos estar aqui lendo. Amém? Então, dando procedimento, assim eu vou ler um versículo e a missionária está lendo o segundo. Sempre eu estou lendo o primeiro, ela está sempre lendo o segundo. Vamos lá. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este fixado os olhos e nele e muito atemorizado disse: Que é, Senhor? É o que o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. Irmãos, aqui nós vemos que este homem, ele era piedoso. Ele fazia jejum, orava e apresentava ao Senhor. Era tipo como se fosse o estilo de Jó, né? Então, ele não era batizado nas águas e nem batizado no Espírito Santo. Mas Deus já vinha trabalhando no seu coração. E quem é quem trabalha no coração de cada um de nós? É o Espírito Santo. Antes que a palavra chega na sua boca, na minha boca, Deus já está trabalhando no seu coração, já está agindo em a sua vida. Porque o trabalhar de Deus é lindo, o trabalhar de Deus é maravilhoso. Nós simplesmente oramos e pedimos ao Senhor para que visite os nossos parentes ou alguém que está bem próximo da gente, vizinhos, pelo menos, né? Então, antes que a gente ore por aquele vizinho, Deus já estava assim, agindo e agindo no coração de cada um. Amém, irmãos? Então, veja só, Cornélio, ele já vinha fazendo esse serviço,
né? Ele dava esmola ao povo, o povo passava. Então, talvez, ou seria que ele fosse um homem assim sucedido, né? Em a vida financeira, uma vida boa, né? Ele tinha uma vida assim bem sucedida. Então, quer dizer, ele já tinha ouvido a palavra de Deus, dos discípulos, né? Então, aquela palavra já penetrou nos seus ouvidos, né? Tem que ouvir a palavra de Deus. Aí Deus já começou a trabalhar no coração dele. E aí, o que acontecia? Todas as vezes que ele saía de casa, que ele ia para a rua, ele dava esmola ao povo. Ele saía da sua casa, esmola ao povo. E assim ele fazia também contínuo a oração a Deus. Então, todas as vezes que ele saía de casa, ele fazia oração. Senhor, estou saindo. Se tiver alguém necessitado na rua que eu possa ajudar, em uma moeda, em alguma coisa, coloca no meu caminho para que eu possa estar ajudando ele. E assim sucessivamente ele fazia. Aí, realmente, Deus colocava. E ele, assim, ajudava o povo, né? E aí ia. E aqui a gente vê que era quase a hora nona do dia. Todas as vezes ele estava ali falando com Deus, né? Eu não sei se era na parte da manhã ou se era da parte de meio-dia em diante, ou às 3 horas, ou a parte de 9 horas da manhã. Então ele fazia com isso contínuo, em jejum. O mais importante é jejuar e botar Deus em primeiro lugar. Nós sempre falamos aqui, né? Botar Deus em primeiro lugar. Aí todas as coisas da sua vida vai bem. A sua finança, né? A saúde. Deus não deixa o adversário semear enfermidade na sua vida, né? Deus começa a te proteger, Deus começa a te dar aí força para você se erguer e a luta, né? Buscar o seu dinheirinho e Deus assim multiplicando, amém? Né? Então o que acontecia? Ele fazendo isso, o anjo, Deus já enviou um anjo para ele. Aí o que acontece? Deus enviou um anjo e ele viu claramente numa visão. Então Deus deu assim, adormeceu a ele. Talvez ele estaria orando, né, na sua casa, a sua família, para todos, né? E para aquelas pessoas também que ele dava esmola. Ele apresentava todos ali e apresentava a sua família, né, na oração. Aí ele clamava. Aí o que aconteceu? Deus enviou o anjo na visão, né? Deus enviou o anjo na visão que se dirigiu para Cornélio. O anjo foi diretamente para Cornélio. Olha para vocês verem, irmãos. Até o anjo obedece. O anjo do Senhor é tão obediente a Deus que ele não desvia para lugar nenhum. A bênção vem para aquela pessoa que está precisando. Pode acontecer milhões de pessoas ali, mas se você estiver clamando naquela multidão, o anjo vem diretamente somente para você. Porque você clamou, pediu e Deus deu a resposta. Amém? Porque pode ter milhões de pessoas ao seu redor, mas a única pessoa que pediu com fé foi você, e você foi respondido, né? Assim como aquela mulher, né, que tocou no fluxo de sangue, né? Nas vestes de Jesus, né? Então, quer dizer, ela tocou nas vestes, né? E foi curada. E também, a mulher também, que ela orou a Deus, né? A Ana, né? A Ana orou a Deus, pedindo a Deus uma resposta de um filho. Eu não vou entrar nesse detalhe, estou dando uma referência, né? Samuel. Pediu a Deus um filho, homem, né? Então, quando você vai pedir a sua bênção, você pode falar até o nome da sua bênção, que Deus te dá. Às vezes, você quer ter
Está um casal, né? Aí tem um filho, uma filha. Aí você quer um menino homem, quer que a sua esposa venha ter um menino homem. É só você dobrar o seu joelho e clamar do Senhor: ó Pai, eu quero que o Senhor me dê um filho homem, né? Ou me dê uma filha mulher. No instante de você buscar a Deus, Deus te responde, né? É muito importante essa parte aí que você disse, que o pastor disse, fixou ali. Nós temos que dar nome à nossa bênção. Não vamos pedir de qualquer maneira. A palavra do Senhor nos disse, saiba pedir para receber bem. Então, se pediste bem, recebeste bem. Pediste mal, recebeste mal. Então, quando você vai comprar um carro, dá o nome do carro que você quer. Se você quer um Fusca, dá o nome de um Fusca. Se é um outro carro, dá o nome do carro. Se é para a sua saúde, dá o nome, a área da sua saúde que você está necessitado, que nós estamos necessitados, que queremos receber essa vitória. Se é uma porta de emprego, dê um nome na porta de emprego, qual é, onde é que você quer trabalhar. Fala para o Senhor: Pai, eu quero a minha porta de emprego ali, assim, assado. E Deus vai conceder, segundo a vontade e o querer dele, a melhor porta para você, a qual você apresentou o Senhor. Seja a bênção espiritual, seja a bênção financeira. Nós temos que saber pedir para receber bem. Porque se nós pedirmos qualquer coisa, nós também vamos receber qualquer coisa, porque pedimos mal. Porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não tem coisas ruins para nos dar. Às vezes é nós que pedimos errado. Nós temos que pedir bem para recebermos bem também. Para que Ele venha nos conceder coisas boas. Assim como Ana pediu um filho, né, um varão, o Senhor concedeu para ela um varão. E assim nós temos que ser também. Amém? Glória a Deus. Aí a comparação, viu, irmãos? Porque isso é muito importante. Amém. Aí o que acontece? O anjo vai e fala para ele. O anjo desce até ele e fala assim: manda chamar um homem chamado Simão, que tem pelo apelido Pedro. Olha para vocês verem que Deus sabe o nome da pessoa direitinho. Por que mandou chamar Pedro? Poderia chamar uma outra pessoa, mas Pedro é um discípulo. Já estava já com a palavra de Deus, né, instruído para poder transmitir nas outras pessoas. Aí o que acontece? Aí que vem aqui a palavra do Senhor Jesus. E um anjo lhe disse: as tuas orações, a tua esmola tem subido para a memória de Deus. Olha aí. Quer dizer, a oração dele chegou até o céu. E tudo que ele falava, Deus entendeu tudo direitinho. Oh, meus amados, olha, o bom que nós pudéssemos viver somente para o Senhor, sem fazer outras coisas materiais, só vivesse na consagração do Senhor. É uma coisa tão bela, tão importante, que a gente se torna um canal de Deus para o povo aqui na terra, né? E aqui vem. Aí falou assim: vai e chama um homem lá em Jope. Manda os homens seu. Ele tinha homens, pessoas que trabalhavam para ele, Cornélio, né? Então manda um dos seus homens ir lá em Jope chamar um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha só. Vai lá, mandar chamar ele, porque ele vai ter as palavras de tudo que você necessita. Fala para ele. Então, todas as palavras que ele estava necessitado, Pedro tinha as palavras, porque Pedro andou com Jesus. Pedro estava na sua casa, na beira da praia, curtidor, né? Na sua praia, que ele é pescador, a casa dele vivia em frente da praia, como hoje. Hoje a gente vê muitas casas de frente de praia, não é isso? Bom, aqui vem Pedro. Este está
Simão, o curtidor, né? Junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer, tá vendo? Então, Deus já deu tudo explicadinho para ele. Vai que ele vai te explicar tudo. Então, o que você estiver pedindo ao Senhor, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, com toda a fidelidade daquilo que você quer para dentro da sua casa, do seu esposo, para a sua esposa, para a sua família, olha, Deus te responde. Pode crer na palavra de Deus. Não é eu, não é a missionária, mas nós temos a experiência com Deus. Deus fala conosco, então a mesma coisa que Deus fala com nós dois, fala com você. Amém? Que está aí do outro lado. Porque Deus, Ele ouve a todos. Deus só não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém, irmãos? Aí o que acontece? Mandou chamar. E assim retirou o anjo. O anjo retirou, foi embora. E foi enviado os 2 homens de Cornélio lá na casa de Pedro. Será que esses homens sabiam onde que era a casa de Pedro? Será? Ou não? Mas se eles não sabiam, como que ele iria poder saber onde que é? Mas na beira da praia, então o anjo já dava até o caminho certo para eles, né? E que estava ao seu serviço, né? E havendo-lhe contado tudo, enviou os homens, né? E aqui, e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, aí olha só, enquanto ele já estava chegando quase perto da cidade, Pedro sentiu vontade de subir ao terraço da sua casa. Aí eu queria dizer para você, terraço, será que devia ter laje, né? Uma laje, coisa e tal, assim? Poderia ter, né? Que ele foi subir ao terraço. Aí ele foi o quê? Ele foi orar. O maior segredo, irmãos, gente, o segredo nosso, o segredo de todos para nós é a oração. Deus ama quando o povo ora, é que você tem que se dobrar os seus joelhos. Quando você ora, você está se humilhando para Deus e Deus te responde. E ele foi orar naquela hora. Quando ele estava subindo, os homens já estavam chegando na cidade. Aí quando os homens estavam chegando na cidade, ele subiu para orar. É porque Deus já tinha tocado no coração dele, sabendo que ia chegar alguém na casa dele, alguém ia tocar a campainha ou tocar lá na porta, lá batendo. Porque aí ele foi lá buscar o Senhor também uma resposta, se realmente é de Deus, se não era. Então tem coisas que você também tem que pedir a Deus, ver se é de Deus, se não é. Aí ele foi, e Deus assim deu a resposta para ele, né? E quase a hora sexta, ele foi lá orar. E ele tendo fome, quer dizer, ele estava em jejum. Ele tendo fome, a Bíblia diz aqui, né? Ele quis comer. Aí quer dizer, depois da oração, bateu uma fome. Aí ele sentiu vontade de botar alguma coisa na boca. Foi descer para ir lá embaixo para comer alguma coisa. Aí o que aconteceu? Bateu na porta da casa dele. Aí ele foi atender. Eram os homens de Cornélio que foi enviado por Deus para chamar ele, para ir lá na casa dele. Aí o que aconteceu? E antes dele descer, Deus já deu uma visão para Pedro. Porque Deus já sabia que Pedro, ele não iria. Só porque que o homem não era batizado nas águas, não era batizado no Espírito Santo, né? Então, alguma coisa, Pedro já estava no seu coração de não ir. E ele aqui. E Deus enviou o céu aberto.
E eu quero dizer uma coisa para você, o céu está aberto para você. Amém? O céu está aberto para você agora que você orou a Deus. E que descia um vaso. E como se fosse um grande lençol, quer dizer, desceu um vaso, como se fosse um grande lençol branco. E naquele lençol estava, a Bíblia diz que estava todos os répteis da terra. Todos os répteis da terra. Né? Ali naquele lençol. E no qual havia de todos os animais. Né? Todos os animais estavam ali naquele lençol. Então Deus fez uma experiência para ele. Olha para você ver. Aí ele estava com fome. Ele queria descer para comer alguma coisa. Mas antes que ele descesse para comer, Deus mostrou aquele lençol para ele, para experimentar para ele o que ele poderia estar comendo ou o que não poderia estar comendo. Então a gente também tem que vigiar também no que a gente vai comer e o que a gente não vai comer. Então nesse ponto aqui, as coisas quando Deus manda, é consagrado pelo Senhor. Glória a Deus. Né? É consagrado por Deus. Aí o que aconteceu? O Senhor Deus fala assim, Pedro, mata e come. Né? Aí ele falou assim, Senhor, jamais eu colocarei coisas imundas na minha boca. Né? Ele falou assim, não chama aquilo que é imundo, aquilo que eu purifiquei. Está vendo? E ele falou, pela segunda vez também, não chame imundo aquilo que eu já purifiquei. Às vezes alguém até maltrata um crente, um pastor, um irmão, fala, já vem aquela imundícia, né? Já vem aquela imundícia aqui na minha casa para perturbar. Mas não chama, faz isso não, mano. Porque Deus purificou, Deus salvou, Deus libertou, tirou do lamaçal, tirou da prostituição, tirou das coisas erradas, limpou, botou uma nova farda, um novo uniforme, para ele viver para Deus. Então não chama as coisas de Deus, o servo do Senhor, de imundícia, ou de um imundo, ou que seja uma outra palavra, né? Porque aquela pessoa é consagrado ao Senhor. Ele está consagrado a Deus. Né? Nós vemos que Davi, né, aquele homem, o profeta que consagrou o rei Saul, né? Mesmo Samuel consagrou Saul. Aí depois que veio Davi, mas mesmo assim Davi não matou ele porque ele era um homem de Deus. Não é isso? Davi chegou perto dele, segurou as vestes e provou para ele, você está nas minhas mãos, se eu quisesse te matar, eu matava. Né? Davi ia matar Saul, mas ele falou assim, não, você ainda é um ungido de Deus. Então, meus amados, eu não estou entrando nessa parte, mas estou dando uma referência. Né? Então, as coisas de Deus é assim. Não chama outro de diabo, capeta, é ver aquele demônio, é ver aquele diabo, não. Nós não somos capeta, não somos demônio, não. Nós somos servos do Senhor. Glória a Deus. O diabo que vem por trás, cheio de gracinha, para poder, ou entra na frente da pessoa para fazer gracinha, fazer palhaçada. Amém, meus amados? É verdade. Não chama de imundo aquilo que o Senhor já santificou, aquele que o Senhor separou, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que está separado para Deus tem o Espírito Santo. A intenção dele é levar a palavra do Senhor. Nos enchemos tanto que às vezes a gente queria pegar a pessoa, abrir o coração ou abrir a memória, a mente,
para que a palavra do Senhor entre, porque quando nós começamos a nos alimentar, esse alimento que ele está falando aqui é o alimento que veio do céu, que nós estamos falando essa noite. Esse alimento que veio do céu, não chamamos ele do arroz, do feijão, não, o macarrão, a carne, mas é um alimento que o Senhor nos concedeu pelo Espírito Santo. Esse alimento, ele nos sacia a nossa fome espiritual. Ele faz com que cada vez que o dia passa, as horas passam, nós passamos a ter fé, nós passamos a crer naquilo que nós não vemos. Como eu disse, nós pedimos tal coisa para o Senhor, pedimos, mas crendo que nós vamos receber, porque o alimento que nos foi dado é vindo do céu. E naquele momento, a palavra de Deus diz que o lençol foi recolhido para cima. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Pedro parou e ficou pensando nessa visão. Ele ficou duvidoso. Ele ficou pensando, o que seria isso? O que vai acontecer? Sem saber. E o versículo 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, ele ficou duvidoso, ele parou, ficou pensando, meu Deus, o que será essa visão? O que está acontecendo? O que é isso? Que tinha visto, né? E aí vem o que acontecendo lá. E eis que aí vem os varões que foram enviados por Cornélio, pararam a porta e começou a bater. Bum, 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 bum. Chamou, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Mora sim, alguém atendeu, mora sim. Ele está lá, ele está em cima, chamou, e ele desceu. E pensando Pedro com aquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Aí o que aconteceu? O Espírito de Deus falou assim, vai, tem 3 varões que te chamam. Olha para vocês verem, 3 varões, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce. Falando com ele, levanta-te agora das tuas orações e desce. Muitas vezes nós temos que descer. Depois daquela oração que nós fizemos, nós temos que descer, ser humilde, ficar sendo na humildade para receber a bênção. Nós temos que estar bem humilde. Depois daquela oração, depois daquela confirmação que Deus respondeu, que vai te dar a bênção, aí vai vir coisa para poder tirar você do sério, mas desce, fica na humildade, que a bênção vem nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. E vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, Deus envia aquilo mais que você necessita. Eu só quero ler só até aqui, deixar só até aqui só. Deus, porque eu os enviei. Então, Deus pode enviar 2 varoas na sua casa para falar do amor de Cristo, para falar, dando a resposta àquilo que você está necessitado. E você receba porque é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, naquele momento, quando Pedro foi com aqueles irmãos, foi lá e orou e Deus deu a resposta. Então, se você continuar lendo todo o capítulo, você vai ver que Deus desceu lá na casa deles, o Espírito Santo batizou eles com o Espírito Santo, todo mundo falou em novas línguas, e depois faltou alguma outra coisa, o batismo das águas. E foi batizado nas águas. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amém, Jesus. É isso aí, viu, irmãos? Para finalizar, receba as promessas de Deus. Receba a virtude de Deus. Receba as bênçãos que Deus está te enviando para você agora. Amém? Seja abençoada no nome de Jesus Cristo, porque estaremos agora finalizando na oração para que Deus responder a você. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te abençoe. E nunca deixe de compartilhar esse vídeo, amém? E a missionária está aqui
para finalizar, estará entregando vocês nas mãos do Senhor. Em nome Amém. de Jesus. Olha, Pai missionário. Santo, Pai amado, em nome do Senhor Sim, Jesus meu Cristo, que cada um que vier Sim, ouvir Jesus. esta palavra, o Senhor venha dar Oh, a aleluia. sensibilidade para ouvir a sua voz, Glória para que a venha Deus. ouvir cada palavra que Sim, lhe for meu Deus. enviado por um Dá homem, vitória, uma Pai. mulher de Sim, meu Deus, Pai, dá seja vitória. ela grandão, Abençoa, seja ela Senhor. pequenininha em estatura, mas que o Salva. Espírito Santo do Salva ela, Senhor venha liberta, usar Senhor, Pai. para salvar cada Deus, vida, aleluia, para que nós Jesus. possamos viver nessa Glória terra ao Pai. bem enquanto Glória ao estivermos Filho. aqui, Glória ao tendo e Espírito sendo Santo. acompanhado pela presença Aleluia, do Senhor Senhor. Jesus. Que a nossa Glória a casa, Deus. os nossos lares, nosso Aleluia, esposo, Senhor. nossos filhos, Glória a Deus, nossos aleluia, netos, Pai. Muito venham obrigado, ser todos Senhor. abençoados Obrigado, pela Jesus. presença do Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Muito obrigado. E se meu Deus Pai. é por nós, Quem será contra nós? e se Deus é por nós, Quem será contra e nós? nós despedimos a vocês com um beijo no Coração. coração. Em Amém? nome de Jesus. Fiquem em Amém. paz. Em paz. Que Amém. o Senhor os abençoe.